Em uma recente declaração, o político Marçal criticou severamente o atual prefeito Ricardo Nunes, chamando-o de vereador jogado na cadeira de prefeito. A afirmação de Marçal sugere que Nunes assumiu o cargo de prefeito após a saída de Bruno Covas. Não estaria à altura das expectativas e desafios impostos ao seu mandato. Marçal argumenta que Nunes não demonstrou a experiência e a preparação necessária para lidar com as complexidades dos problemas enfrentados pela cidade de São Paulo. Ele destacou que, apesar do cargo elevado, o atual prefeito teria se mostrado incapaz de implementar soluções eficazes para questões cruciais como a crise na infraestrutura e a gestão de serviços públicos em São Paulo. Bom, de que forma você vê, Will, essa eleição de São Paulo e todos os candidatos que estão envolvidos, e de que forma você avalia essa declaração do empresário Pablo Marçal? Como você disse, na sua função de empresário, ele é muito bem sucedido, um homem milionário que fez fortuna sendo influencer e sendo coach, mas que eu não vejo gabarito para ele comandar a cidade mais importante por conta de toda a verba que tem comandar a Prefeitura de São Paulo. Nos debates que eu assisto dele, eu vejo que nenhum slogan ele conseguiu criar. Ele sendo um coach e influencer de sucesso que ele não conseguiu criar um slogan para ele. Ele teve que, infelizmente, requentar o slogan do atual presidente. O atual presidente tem o slogan de faz o L, ele agora está com o slogan de faz o M. Eu só posso dizer que isso é ridículo para um candidato à prefeitura. A conduta dele nos debates também muito me envergonha, porque ele só sabe atacar e ele não apresenta. Quando é para ele apresentar alguma solução para a cidade de São Paulo, ele gagueja e ele volta a atacar os opositores. Não venho fazer defesa de Boulos, porque eu não gosto também do candidato Boulos, tendo em vista todo o histórico de invasão que ele sempre incitou, mas eu não vejo o Marçal com preparo suficiente para assumir a prefeitura de São Paulo. A única coisa que ele consegue fazer é ser um influencer. Em todos os debates, ele é isso. Ele é um influencer que faz frases de efeito que mais tarde ele irá recortar e postar em suas redes sociais. A candidata Tabata Amaral, pelo meu ver, ela é a mais, pelo menos com mais estudo. Ela demonstra estudar a legislação, demonstra estudar outras formas para poder trazer soluções. Mas os demais candidatos, eles demonstram total desconhecimento do estado de São Paulo. E de que forma você vê o candidato Pablo Marçal, Max? Muita gente o vê como um segundo Dória, outros o veem como esperança. De que forma você enxerga esse candidato? Eu vejo o Pablo uma pessoa, igual o colega Will já citou, uma pessoa que conseguiu vencer na vida financeira de várias formas, mas esse não é o tema do debate que você está me trazendo aqui para mim fazer essa análise. Vejo uma pessoa, um desequilíbrio também, esse é o meu pensamento a respeito dele, mas quando eu olho o cenário de São Paulo hoje está numa situação muito complicada em razão dos candidatos que ali estão se colocando para governar a partir de 2025. Marçal, ele tem criado muitos cortes em redes sociais, demonstrando que ele é mais competente do que A, de que B, de que C. Porém, não é esse fato que a sociedade de São Paulo precisa. A sociedade precisa de um prefeito que, de fato, governe para todos, um governo que leva para o debate aquilo que deve ser feito para melhorar a vida da sociedade de São Paulo, e não é isso que a gente estamos vendo. A gente está vendo aqueles ataques pessoais. Eu não votaria no candidato Boulos, não votaria na Tabata, não votaria no Nunes, e também, pelo contexto, também não votaria no Pablo Marçal. Só que aí você fala assim, mas você vai abrir mão de votar
em um dos candidatos, você tem que ver o que é o menos pior nessa história toda. Eu acho que o eleitor que mora em São Paulo tem que analisar o que vai ser menos prejudicial para a sociedade de São Paulo. Quando o Pablo Marçal entrou nessa disputa, ele entrou numa disputa querendo um eleitorado do qual ele não tem. Quando você pega aí o apoio do Nunes, declarado pelo presidente Jair Bolsonaro, de alguma forma tem um peso. Você pega uma fatia do bolo dessa eleição, que é a Tabata do Amaral, ela tem um pouco de voto. O Boulos é outro. Aí tem o da Atena. De que forma alguém vai ser beneficiado nisso? Há um grande risco de São Paulo cair na mão da esquerda e aí, de fato, a cidade ser afundada de vez, porque você colocar um invasor de propriedade para governar um município da importância da cidade de São Paulo é algo impensável. Mas a sociedade, infelizmente, ainda não tem aqueles representantes que, de fato, estaria à altura para representá-los. Bom, em resposta, Nunes e sua equipe deverão apresentar um plano mais robusto para abordar as preocupações levantadas por Marçal e reafirmar que seu compromisso com a melhoria da cidade, buscando recuperar a confiança do eleitorado e enfrentar as críticas de forma construtiva. Marçal alega que Boulos visitou todas as biqueiras de São Paulo. O político Marçal causou polêmica ao afirmar que o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, teria visitado todas as biqueiras da cidade. Em uma recente entrevista, Marçal usou a expressão para criticar a abrangência, a natureza das visitas de Boulos aos bairros de áreas da capital paulista durante a sua campanha. Marçal argumentou que a estratégia de Boulos parecia visar apenas a população, sem apresentar soluções concretas para os problemas enfrentados pelos bairros periféricos. Ele sugeriu que, ao invés de se concentrar nas áreas estratégicas, o candidato estaria apenas tentando marcar presença em diversos pontos da cidade para criar uma imagem mais aproximada da população. Aos comentaristas, a declaração do Marçal também gerou um debate sobre a eficácia das campanhas eleitorais e da importância de uma abordagem que vá além das aparências. Especialistas em política destacam que, enquanto a estratégia de visitar várias áreas pode ser vista como um esforço de se conectar com eleitores, é crucial que as propostas sejam claramente delineadas e visíveis. De que forma você acha, Will, que esta declaração de Pablo Marçal é realmente importante? Boulos ser um usuário de entorpecentes é positivo, negativo, faz diferença para a população ou para a Prefeitura de São Paulo? Novamente, uma declaração como essa, para mim, só traz vergonha. Porque assistir a um debate no qual os candidatos ficam um atacando o outro, sem trazer nenhuma proposta construtiva para a população, novamente, só me demonstra que há uma candidata que está se preparando para esse pleito. E não é que eu votaria em Tabata Amaral, mas é porque ela realmente demonstra estudo e conhecimento do que ela está falando. A todo momento em que o Pablo Marçal a ataca, porque ele é quem mais ataca pessoalmente os demais candidatos, ela responde ele com uma proposta que ela tem, com algum estudo que ela realizou e que ela vai trazer algum tipo de melhoria. Ou seja, ele se apresenta como um candidato de direita, mas ele só demonstra despreparo e mostra que a direita não estaria preparada para comandar São Paulo, se ele fosse eleito, porque ele não tem preparo nenhum além dos ataques pessoais. Isso é extremamente negativo, no meu ponto de vista, tanto para ele quanto para o outro candidato, para o Boulos. O Boulos é usuário de drogas. Ele teria que ter comprovação, porque simplesmente falar torna ridículo e apenas uma falácia dele. Ele falar de que o Boulos é um incentivador de invasão, isso daí eu acredito já seria suficiente
para que a população olhasse e falasse: bom, eu lutei tanto para ter a minha casa, eu não quero que ela seja invadida por pessoas que o Boulos incita a invadir. Então, isso nós temos provas. Nós temos diversas reportagens e a vida do candidato Boulos já demonstra que ele sempre fez isso dentro do MST, MTST. Então não precisaria o Pablo Marçal passar para o ataque dizendo que o Boulos é um usuário de drogas. Até porque os adictos, os viciados em drogas, é um grande problema dentro do estado de São Paulo, com a Cracolândia que se retira de um lado, ela vai para o outro. Ele deveria trazer, era sim, uma solução para a questão das Cracolândias, em vez de ficar simplesmente atacando o outro candidato, dizendo que ele é um usuário de drogas. De que forma você acha que esses ataques podem ajudar na campanha de Pablo Marçal e desestabilizar a campanha de Boulos, Max? Olha, esse debate levado por Pablo Marçal, a meu ver, não vai contribuir nada para nenhum dos dois candidatos. Eu digo por que não vai contribuir. A sociedade ela não está em busca de saber quem é o usuário de droga ou quem não é. A sociedade está em busca de quem tem proposta para governar a cidade. Quando o Pablo vai nesse ataque, que o Boulos ele é usuário de alguma droga, ele também está mandando uma mensagem para aquelas pessoas que têm familiares envolvidos com drogas e que, de alguma forma, sofrem com esse problema todo e vive dias ruins em família com os usuários. Se ele abordasse o tema do uso da droga e apresentasse uma proposta que seria para resolver, buscar ajudar essas pessoas viciadas, seria mais interessante do que ele pregar essa pecha no candidato Boulos. Até porque o histórico de Boulos já é claro, como o Will já falou, as ações dele já são comprovadas em diversas matérias de jornais, em diversos vídeos na internet, então não há necessidade de você desconstruir quem já é desconstruído automaticamente pelas suas ações. Se ele vou apresentar um projeto para aquelas famílias que têm viciados em droga, para que possam buscar um tratamento, resolver essa questão, arrumar um emprego e ter uma vida melhor em família, seria mais interessante do que criar esses ataques. Quando ele faz isso, as pessoas mais esclarecidas vê que ele não tem proposta. A pessoa menos esclarecida, que vê ele falando desta forma com o suposto usuário de droga, ele vai também entender que esse cara tem algum problema com o seu parente, no caso do usuário. Ninguém está falando aqui do traficante, que é um crime, mas do usuário de droga. Então, não contribui em nada, a sociedade perde porque não está recebendo as propostas dos candidatos que teriam para a melhoria da cidade de São Paulo.